2-0, o Flamengo na Libertadores? Não é domingo, é domingo. É domingo também esse jogo? É que eu tô tão ansioso. Pela rodada. Eu tô ansioso pra essa rodada, tô querendo que os jogos sejam todos amanhã já. Aqui tem cola, cara. Todo mundo mas amanhã são só dois jogos amanhã. É verdade. Não, por mim seria a rodada já toda amanhã. Domingo, às 7 horas, né? Às 7 horas a gente vai ter esse jogo lá em Fortaleza, Ceará e Flamengo. E o Flamengo tá com um problemão aí, hein? Administrar um problema, né? O Cuéllar. O Cuéllar foi afastado hoje. O Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que o jogador está afastado por tempo indeterminado. O jogador alegou problemas pessoais e não viajou com o time para o Ceará para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo. Eu vi muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais falando em desrespeito do Cuéllar. Num momento importante, num momento de Libertadores, num momento que o Flamengo pode ser líder. É por aí? O Cuéllar sempre manifestou interesse de jogar fora do país, né? Fora do Brasil, da América do Sul, no caso. Desde que chegou o Flamengo, a intenção dele, o destino, seria jogar na Europa. Mas é óbvio que para o torcedor fica a ideia de um jogador, enfim, mal agradecido. Passa até pelo clube, a questão da nota oficial, de citar o afastamento. É queda de braço, né? E o Marcos Mota, que inclusive trabalha com o Flamengo em alguns assuntos, né? Nesse lado jurídico das negociações, muito conceituado no meio, sempre fala isso. Quem controla o jogador, controla a operação. E a partir daí, normalmente, quando o jogador não quer permanecer, mesmo que não seja nos melhores moldes da negociação, e acho que ele vai sair marcado, com o torcedor incomodado, mas é bem provável, né, que ele não permaneça e consiga a transferência. E é curioso, porque é um jogador que... Quando tinha, por exemplo, o jogador, ele sempre teve esse cartaz, né? Um jogador de seleção colombiana, o Márcio Araújo era sempre o patinho feio do time, ele chegou, ganhou espaço e chegou a ser um dos melhores volantes, assim, pelo menos no Campeonato Brasileiro do ano passado, fez um baita de um ano, teve um baita ano 2018. Mas, assim, não fica um pouco assim... O jogador mal representado, não fica essa sensação? É ruim, não tenho dúvida. De sair pela porta dos fundos, no momento em que o time está tão bem no Brasileiro e na Libertadores, a atitude, forçar a saída. Eu acho lamentável, cara. Quando o jogador tem esse tipo de atitude, ele tudo bem, pode estar querendo ir embora, ele tinha 2 propostas, né, até onde a gente sabe, uma do Bolonha, uma do futebol do mundo árabe, né, se não me engano da Arábia Saudita, do Al Hilal. Al Hilal. E o jogador forçar a barra desse jeito para sair, sendo que ele tem contrato até 2022. Se o Flamengo não quer vender, tá no direito dele. Claro. Se ele quisesse, tivesse esse desejo de ir jogar na Europa, que fizesse um contrato mais curto. Se ele confia no potencial dele, faz um contrato de 1 ano e vai embora. Depois do fim do contrato. Agora, forçar a barra no momento desse, o Flamengo em crescimento, tentando chegar à liderança do campeonato, o time precisando dele, principalmente nesse acúmulo de jogos que o Flamengo tem agora, com Libertadores e com Campeonato Brasileiro, elenco, né, dividido, o Jorge Jesus tentando poupar algumas peças para combater nas duas competições com forças parecidas, o cara me dá uma dessa? Não me parece justo com o clube. Claro. Se ele queria que o clube ouvisse as propostas... Com o torcedor, né? Se ele ficou bravo com o Flamengo, que ele achou as propostas boas e o Flamengo não quis vender, o Flamengo está no direito dele. O Flamengo... Ele tem contrato, ele tá... Tem contrato. Então, assim, quando o jogador força a barra para sair, eu acho um desrespeito com o clube. E para mim é o que o Cuéllar está fazendo com o Flamengo agora. Pires da Mota, ao que parece, né, até pelas opções que tem, vai substituir. Não é a mesma, coisa, né? Mas aí entra uma outra questão, até que a gente comentava depois que foi o jogo da Libertadores contra o Internacional. O Jesus não tem nem o 9 que ele gostaria, nem o 5 que ele gostaria. Porque a junção do Cuéllar com o Arão já forçando um pouco a barra, seria o ideal para o Jorge Jesus. Um camisa 5 de imposição física com bom passe, que não é tão fácil de achar por aqui, e ele acaba compondo, ele até abre mão do que é o principal desenho que ele utilizou ao longo da carreira como treinador em Portugal, que seria o 4-1, um cara só, 3 meias e 2 atacantes por dentro. E ele tem jogado com o Arão e o Cuéllar para compor um pouco isso. É o Arão que disputa a primeira bola, é o Arão o cara bom da bola aérea, e que tem uma chegada um pouco mais à frente. E o Cuéllar é o cara do passe. Ele está usando 2 jogadores para fazer uma função, em tese. Né? Então, assim, acho que o Cuéllar não preenche tudo que o Jesus gostaria. Mas é uma baixa importante no elenco nesse momento da temporada, até pela
dificuldade de reposição. Eu fico imaginando se não seria o caso, todo mundo à disposição, de usar Arão e Gerson por dentro. Mas você perde um pouco em pegada, em ocupação de espaços. Mas ainda assim seria uma possibilidade de ter uma equipe forte fisicamente por dentro e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol se mexendo na frente. A gente estava elogiando o meio-campo do Cuca ali, né? Não ficaria uma formatação um pouco parecida? O Gerson sendo liseiro, por exemplo, 2 caras que jogam bem, né, com a bola, 2 canhotos que têm uma boa saída. Mais forte, se você citar, o Gerson mais forte fisicamente, inclusive, do que o liseiro. De repente ele acha aí uma alternativa, porque o Gerson é um cara que tem jogado bem em várias posições. Ele já atuou por dentro, já atuou na beirada, né, um pouco mais adiantado e um pouco mais atrás. De repente, na dificuldade, ele encontra uma solução. Não o caso contra o Inter, porque a vantagem é muito boa, né? Se abrir um 2-0 na ida, você pode ir com o Pires com o Arão. E administrar? Pode. Mas de repente você tem 2 jogadores inteligentes e que podem fazer essa função. Felipe Luiz e Rafinha. Não é o ideal, porque esses caras são laterais, né? Você diz de vir jogar no meio? Jogar no meio. Acho muito difícil. Muito difícil, né? Ele testou o Rafinha aberto na direita contra o Emelec no jogo de ida. Mas ele é muito mais ofensivo. E foi complicado. Eles têm bola para isso. Mas ele pode utilizar os laterais dele atacando por dentro sem jogarem no setor de meio campo. Jogando como laterais e vindo por dentro. Como foi o Felipe Luiz no segundo tempo do jogo contra o Inter. Então ele não precisa abrir mão dos jogadores dentro das suas funções originais, né? Mas aí, digamos assim, passa Grêmio ou Palmeiras. Passando, tô falando aqui de possibilidades. Aí já é um outro tipo de adversário, aí você precisa de um jogador como o Cuéllar, né? Você precisa, e tá encaixado, né? Você precisa de uma situação diferente. É muito complicado. E não tem nem como ir ao mercado, né? Porque agora a janela fechada, você teria que contratar jogador sem clube, você não vai conseguir na Série A jogadores que não têm os 7 jogos, ou mesmo na Série B, e mesmo estou falando de encaixe de time. É uma situação muito complicada e a gente vai aguardar esse desdobramento do Cuéllar afastado pela direção, pelo clube, pelo Flamengo, nesse momento. Inclusive foi a notícia de agora à noite, que causou um rebuliço. Agora que uma aposta aqui, o Flamengo vai abrir mão do Cuéllar e vai vender ele por causa do bico do Cuéllar agora? Acho que vende. Ou vai segurar o contra a vontade dele? Acho que vende. Eu acho que vende. Pela melhor proposta. O bico do Cuéllar vai dar resultado para ele. É por isso. Mas aí você fica... A frase quem controla o jogador, controla a operação. Por isso que o jogador aqui consegue fazer tudo que ele quer. O André Sanches vive dizendo que jogador, quando quer sair, não tem jeito de segurar, não tem quem segure. Quem manda na negociação é a vontade do jogador. Isso aqui, né? Porque os clubes aqui precisam do dinheiro, nem é o caso tanto do Flamengo hoje, né? Que está numa situação financeira muito cômoda. Tem mais a ver com o desejo do jogador. Exatamente, mas vai precisar, para não ficar com o jogador aqui contra a vontade, pega um dinheiro aí, ok, pelo Cuéllar e boa, estamos resolvidos. Vamos ver e ouvir o William Arão, esse sim, está 100% no Flamengo. Falando sobre a possibilidade de liderança aí no final de semana, o Flamengo que joga contra o Ceará no domingo. Vai ser no domingo. Todo dia eu vindo aqui, me dedicando, aprimorando, assistindo jogos, vendo onde que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo de errado. É uma coisa que eu venho fazendo isso há muito tempo, mas percebendo e aproveitando isso, né? Tirando proveito disso. Então, eu venho todos os dias aqui, as pessoas acham que a gente vem aqui para brincar, não, eu venho aqui para trabalhar, para se preparar para chegar na partida e marcar um adversário, saber que ele corta mais para a esquerda do que para a direita, saber que ele tem a pedalada para a esquerda. Então isso faz com que você esteja preparado e roube bola, ou que você crie um movimento que um atacante goste, eu que tenho facilidade às vezes de chegar na linha de fundo, saber que quando o Bruno Henrique eu tenho que cruzar a bola e quando é outro jogador eu tenho que jogar a bola no chão. Então isso faz com que isso é um treinamento pessoal de cada um, que chega na hora do jogo, faz a diferença para ajudar a equipe. Mas a gente está buscando, a gente quer essa liderança, sem dúvida nenhuma, o mais rápido possível. O importante, obviamente, é chegar líder no final, né? Na 38ª rodada, mas a gente quer chegar e se manter o mais rápido possível, mais durabilidade possível, né? Nessa liderança, que é importante também. Esses confrontos diretos vão ser essenciais, mas, como eu disse, a gente pensa jogo a jogo, passo a passo, agora é pensar no Ceará para depois pensar no Inter e assim sucessivamente. O William Arão, à disposição para esse jogo contra o Ceará, muito em função dele não estar no jogo da Libertadores na volta lá no Beira-Rio, porque está suspenso. Ou seja, não tem Cuéllar, provavelmente não vai ter o Arão.
Pires da Mota vai jogar. Vai ter que jogar, né? É um grande momento dele também, né? Imagina, pro jogador que tá fora do time, tá no banco, e aí aparece uma oportunidade. Nas competições, né? Nas histórias do futebol que a gente acompanha, sempre aparecem aqueles heróis improváveis, né? De repente o Pires da Mota pode ser um aí, nessa reta final aí de Libertadores. Por que não, né? É que ele não substitui nenhum dos dois. 100%. E se os dois já estão fazendo uma função somados, aí você está ficando muito distante, né? Na sua iniciação, no setor de meio campo, de ter o que você considera ideal. É essencialmente um marcador, né? Um cara que não ajuda muito mas na sem o construção. tamanho. Exato. É o marcador sem o tamanho. Tem até a pegada, tem a questão física. Mas não tem tamanho para disputa de bola aérea. O destruidor de jogadas. Que o Ediar está arrumando pro Jorge Jesus nesse momento. Sim, se a gente reparar o que foi o primeiro jogo contra o Inter, toda a bola do Inter quebrada no Guerreiro, quem vinha disputar era o Arão. O Pires da Mota não consegue fazer. Jorge Jesus vai ter um abacaxi para descascar aí. E já começando pelo jogo do final de semana, que como disse muito bem aí o William Arão, vale para o Flamengo a possibilidade aí da liderança do Campeonato Brasileiro, pensando que o Flamengo tem que vencer, né, o seu jogo contra o Ceará, torcer para um tropeço do Santos, que joga em casa contra o Fortaleza, e o São Paulo não vencer seu jogo domingo aqui no Rio de Janeiro contra o Vasco em São Januário. O Ceará tem jogado bem. O Ceará está jogando bem, né? O Ceará endureceu o jogo contra o São Paulo. Não merecia perder. Não merecia. Teve aquele lance do Thiago Volpe que foi pênalti, foi um erro da arbitragem, inclusive eles estão reclamando, foram até a CBF, teve uma conversa da direção do Ceará com o Leonardo Gaciba, que é o chefe da comissão de arbitragem, e aí eles ouviram a promessa de não colocar mais aqueles árbitros que estavam no Morumbi no domingo passado para apitar jogos do Ceará. Então, um pedido, aí, uma reclamação que foi feita durante toda a semana. A gente viu a repercussão desse lance do Thiago Volpe no jogo do Morumbi. A gente vai para a nossa primeira parada aqui no Troca de Passes e olha, eu